Aqui é a tia Wilson, líder do Ministério Infantil Graça e Luz da Igreja Batista União. Hoje eu estou aqui com uma programação nova, muito especial, a História Bíblica Online. E estou aqui para convidar vocês para vir participar comigo. Então, nós vamos começar falando sobre as parábolas de Jesus. Você conhece o que é parábola? Você conhece alguma parábola de Jesus? Parábola eram as histórias que Jesus contava. Jesus, na época que ele esteve aqui na Terra, ele contava histórias que traziam ensinamentos. Essas histórias que Jesus contava, ele fazia comparações para poder ensinar as pessoas sobre o reino de Deus, e especialmente os seus discípulos. E as suas parábolas hoje estão registradas na Bíblia e pode trazer um ensinamento para cada um de nós. Amém? Então, nós vamos começar falando da parábola, a história da sementinha. Nós vamos com memória em ação. Você é bom de memória? Você tem facilidade para memorizar versículos bíblicos? Pois é, vamos ver agora. Vamos ler 1 Coríntios 3:7. Venha ler comigo. De modo que nem o que planta é uma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Esse versículo quer dizer o quê? Que a semente do reino de Deus é plantada no nosso coração e deve ser regrado diariamente através da fé e através dos versículos, dos estudos bíblicos que nós vamos aprendendo. E também quando nós vamos levando a mensagem de salvação a outras pessoas. A semente vai crescendo, porque quem é que dá o crescimento? É Deus. Mas Deus, ele dará o crescimento na sua obra, no momento certo. Atenção no que eu vou falar, porque no final eu vou o quê? Eu vou perguntar. Será que você vai acertar? Então, gente, a história que eu vou contar hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 4, versículo do 30 ao 34. Jesus, quando ele tinha a oportunidade de falar dos ensinamentos dele para as pessoas, ele usava comparações que eram parábolas. E uma das parábolas que ele contou foi a da sementinha. Ele falou sobre a semente de mostarda. Ele comparou o reino de Deus à semente de mostarda, que era considerada, e é considerada até hoje, a semente menor do mundo, a menor semente entre todas as sementes. Mas ele queria mostrar o quê? Quando essa semente era plantada, ela crescia e dá uma árvore maravilhosa, uma árvore de mais ou menos 1 metro ou 1,5 metro, que pode até servir para abrigar as aves, os pássaros, e que elas podem até se aninhar nelas. Jesus comparou o reino de Deus a semente de mostarda, por quê? Porque o reino de Deus deveria ser anunciado. Seriam poucas as sementes que seriam plantadas através de Jesus. Ele plantou várias sementes, ele anunciou o reino de Deus e através dele começou a crescer, e hoje há um grande número de pessoas que receberam a Cristo como Salvador através das sementes que foram plantadas atrás. Então Jesus, ele mostra que começou de Jesus, ele começou anunciando e foi ganhando discípulos, fazendo discípulos, e seus discípulos fazendo a mesma coisa, pregando o evangelho, anunciando, e a semente sendo plantada e as pessoas se convertendo e aceitando o reino de Deus. Assim é conosco hoje. Nós também devemos pregar, anunciar ao mundo, a todos, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, e como a semente, que por mais pequena que ela seja, ela vai crescer e vai dar uma árvore frondosa. Assim é o reino de Deus, que você planta e que no futuro, e que cada vez mais o reino de Deus cresce. Você pode não ver o crescimento, mas é como diz a palavra lá de 1 Coríntios 3:7, que um planta, o outro regra, mas é Deus quem dá o crescimento, amém? Então, fica aqui essa palavra para você hoje,
que você venha aprender através da parábola da semente de mostarda, que nós devemos proclamar o reino de Deus, proclamar que Jesus é o Salvador. E então, você está preparado? Agora chegou a hora que eu vou perguntar. Quem lembra que no início eu falei? Preste muita atenção no que eu vou falar, porque no final eu vou perguntar. E a nossa brincadeira é a seguinte: certo ou errado? Eu vou falar uma frase sobre a história e você vai me dizer se está certo ou se está errado. Beleza? Então vamos lá para a primeira frase. Jesus contou aos seus discípulos várias histórias para diverti-los. Tá certo ou tá errado? Vamos lá, vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está errado. Jesus contou as parábolas para ensinar os seus discípulos. Amém? Próxima frase. A semente de mostarda é a maior de todas as sementes. Vamos lá, pensando. 5, 4, 3, 2, 1. Fechou. Errado. A semente de mostarda é a menor de todas as sementes. Próxima frase. E aí, quantas você já acertou? Quantas você já errou? O reino de Deus é semelhante à semente de mostarda. Pensando. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. O reino de Deus é semelhante à semente de mostardas. Mostarda, Jesus comparou o reino de Deus à semente de mostarda. Certa resposta. Próxima frase. O reino de Deus começou a ser anunciado por Jesus e por seus discípulos. Vamos lá, pensando. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Sim, o reino de Deus começou a ser anunciado por Jesus e seus discípulos. Próxima frase. Deus é quem faz o reino de Deus crescer na vida das pessoas. Deus é quem faz o reino crescer na vida das pessoas. Tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Certo, correto. Deus é quem faz o reino crescer na vida das pessoas. Muito obrigado. Tchau, tchau. Agora eu tenho para vocês aí de casa um desafio. Um desafio para cada um das turmas da escola bíblica. Então vamos lá. O primeiro desafio vai para os juniores, a turma de juniores, aqueles que têm de 10 a 13 anos. Eu desafio você a decorar o versículo de hoje. Você lembra qual é o versículo de hoje? Então eu convido você a recitar esse versículo, a fazer um vídeo recitando esse versículo e vai postar para mim lá no meu WhatsApp. E aí depois eu vou comentar aqui no próximo vídeo, na nossa próxima lição, quem foi o corajoso, o esperto, o bom de memória que decorou o versículo de hoje. Quem lembra do versículo de hoje? Vou dar uma dica. Está lá em 1 Coríntios. Espero você. E a próxima turma, o desafio para a próxima turma é a turma dos primários. Os primários são as crianças de 7 a 9 anos. Eu desafio os primários a ler para mim o versículo que está lá no livro de Marcos 4:31. Marcos 4:31. Então, se você é da turma dos primários,
tem 7 a 9 anos, você vai ler para mim o versículo que está lá em Marcos 4:31, gravar um vídeo lendo e mandar para mim lá no meu WhatsApp. Amém? E para você que é do jardim de infância, eu desafio você que tem 4 a 6 anos a fazer um desenho bem lindo sobre a história de hoje, um colorido bem bonito, um desenho bem lindo e mandar a foto desse desenho para mim lá no WhatsApp. E o maternal, os bebezinhos de 0 a 3 anos, eu desafio você também. Tá achando que vai ficar fora dessa? Eu desafio você que já consegue falar, a falar para mim, a pedir a mamãe para gravar um vídeo falando qual o nome da história que eu contei hoje. E para aqueles bebezinhos que ainda não falam, vai mandar um beijo para mim lá no meu WhatsApp, um vídeo mandando um beijo para mim. Se você ainda não fala, vai gravar um vídeo falando assim, ó, beijo, tia Wilza! E aí depois eu vou comentar no próximo vídeo, na nossa próxima lição, a próxima história da próxima parábola, será qual vai ser a próxima parábola. Então, os participantes, quem participar, quem mandar para mim o desafio de cada turma, de cada idade, eu vou falar aqui quem foi que participou, quem falou, quem recitou o versículo, quem leu o versículo, quem desenhou, quem coloriu. Eu vou citar o nome aqui, amém? E agora, gente, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu falei com vocês que estaria recheado essa programação nossa, não é mesmo? E nós temos uma participação especial. Nossa, muito legal, não é mesmo? Nós teremos uma participação especial, sabe de quem? Sabe quem vai mandar um recadinho para vocês? O pastor Ronaldo. Que legal! Então, fica agora com uma palavrinha do pastor Ronaldo. E eu fico por aqui. Tchau, tchau. Beijo. Olá, meninos e meninas da Igreja Batista União. Vocês ouviram e viram e vão estudar o estudo sobre a sementinha. Com certeza, ela precisa ser plantada para crescer e tornar uma árvore grande. Assim é o reino de Deus. Então vocês terão que investir, vocês terão que plantar essa sementinha, crer que o reino de Deus vai crescer e cada um de vocês tem que regar a sementinha para que ela possa se tornar uma árvore grande para o reino de Deus. Olha, vocês são espertinhos, vocês são treinados na Igreja Batista União, vocês têm sabedoria, o pastor sabe disso, não é, Joyce? Todos vocês são espertinhos e fazem parte da Igreja Batista União. São abençoados e o pastor está abençoando vocês. Cada momento, cada instante da vida de vocês, abençoando a casa de vocês. Mas olha, não se esqueçam, aprendam a lição direitinho, aprendam as lições que serão passadas para vocês, para que vocês possam crescer nesse conhecimento e investir no reino de Deus. E a sementinha, ela só vai crescer se você plantar. Assim é o reino de Deus. Ele crescerá saudável para a glória de Deus. Então, olha o que eu vou dizer para você. Eu abençoo você e a sua casa toda, o papai, a mamãe. Mas olha, pede o papai, pede a mamãe, me ajude aqui, para que eu possa aprender direitinho e plantar essa sementinha e pregar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, a cada um de vocês. Amém? A paz.